Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja por você mesmo a contradição. A mesma igreja que testifica que nós estamos vivendo no tempo da graça é a mesma que testifica que Cristo aboliu a lei. Mas isto é impossível, pois a lei de Deus é a graça de Cristo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, meus amigos. Para isso, basta me acompanhar através da leitura do livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 1, aonde disse o apóstolo Paulo: Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem está vivo. A lei espiritual de Deus tem domínio apenas sobre os vivos. Agora veja, para sua surpresa, o que está registrado no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 a 14. Disse Paulo: Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha ressuscitado. Espera aí. Se Paulo está testificando de si mesmo que ele estava morto, então, inevitavelmente, Paulo não estava debaixo da lei de Deus. Mas, por acaso, existe algum texto que testifica a respeito dessa verdade? Que Paulo não estava vivendo debaixo da lei de Cristo? É óbvio que sim. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 9, disse Paulo: Outrora sem lei eu vivia. Paulo vivia sem lei porque somente os vivos é que estão debaixo da lei espiritual de Deus. Repito, não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio, poder sobre o homem por todo o tempo que o homem está vivo. Esta lei é justamente a graça de Cristo. Paulo, outrora, não estava vivendo debaixo da lei, vivendo debaixo da lei espiritual de Deus, que é a graça de Cristo. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. E por isto é que o evangelho foi pregado também aos mortos. Mortos espiritualmente. Humanamente falando, você pode estar muito bem vivo, mas espiritualmente morto. Somente o homem espiritual é capaz de cumprir a lei de Deus. O primeiro homem, carne e sangue, não pode cumprir a lei de Deus porque ele se encontra morto espiritualmente. Talvez você não tenha entendido este mistério. Recapitulando, não sabeis vós, irmãos, que a lei espiritual de Deus, que é a graça, tem poder sobre somente os vivos. Somente os vivos é que estão debaixo da graça de Cristo. Por isso, disse Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, Entretanto, ele nos ressuscitou, estando nós ainda mortos. Paulo recebeu vida em si mesmo. E a partir do momento que ele passou a receber a vida, é que ele passou a estar vivendo debaixo da lei. Porque outrora, sem lei, eu vivia. Os mortos não estão debaixo da lei. Os mortos não podem cumprir a lei de Deus. Por isso o evangelho foi pregado aos mortos. Nada tem a ver com pessoas que foram enterradas no cemitério. Estamos falando a nível espiritual, pois a Bíblia, ela retrata a realidade espiritual através do conceito da carne. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 21, concluiu Paulo: Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. A lei espiritual de Cristo é a graça. Paulo, ele passou a estar debaixo da lei de Cristo quando ele recebeu vida em si mesmo. Porque outrora, disse Paulo, eu vivia sem lei. Nada tem a ver com a lei mosaica. Prova disso que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 5 ao 7, está escrito, disse Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Desde a infância, Paulo já nasceu debaixo da lei de mandamento carnal, que é o que está registrado nas Escrituras. Paulo nunca esteve outrora sem a lei de Moisés, porém sem a graça de Cristo, que é a lei espiritual, sim. Pois somente os vivos é que estão debaixo da lei espiritual de Cristo, que é a graça. Somente aquele que recebeu o Espírito de Cristo é que de fato está vivo, pois quem não tem o Filho não tem vida em si mesmo. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4 está escrito:
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então você receberá a mente de Cristo. E somente a partir de então é que você se tornará um cumpridor da lei de Deus, tal como Paulo se tornou após a conversão. Você ainda não entendeu este mistério, meu amigo? Veja. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, disse Paulo: a fim de que a exigência da lei espiritual, que é a graça, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente o segundo homem espiritual, que é Cristo, é que é capaz de cumprir a lei de Deus. Não estamos falando da lei mosaica, de 10 mandamentos, estatutos e ordenanças. Não, nada tem a ver com 613 estatutos e mandamentos estipulados pela lei mosaica. Estamos falando da lei espiritual, a qual não foi registrada na Bíblia. Somente o segundo homem, o espiritual, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 44 a 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. O segundo homem é o Senhor dos céus, que é Cristo. Por isso disse Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, nós, porém, temos a mente de Cristo. É esta consciência espiritual de Cristo que é capaz de cumprir a lei espiritual de Deus. A carne não pode cumprir a lei de Deus, até porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, o próprio Paulo afirmou: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ela não se submete à lei espiritual de Deus, nem consegue fazê-lo. É impossível para o ser humano conceber a ideia de cumprir a lei espiritual, porque ele nem sabe o que é esta lei. Está fora do alcance. Não há como sequer tentar imaginar o que é a graça de Cristo através do conceito da carne. Por isso, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, o que nasce de um espírito se torna um espírito. Só este segundo homem espiritual, que é Cristo, que é a sua vida, é que é capaz de cumprir a lei de Deus. Então, como pode a igreja afirmar que nós estamos vivendo no tempo da graça, se ela mesma desconhece o que é a lei espiritual de Deus? Somente aquele que está vivendo plenamente a lei espiritual de Deus é capaz de entrar na graça de Cristo, a qual Paulo chama de descanso. Pense, meu amigo, e até o próximo vídeo.